Então, pessoal, aqui algumas observações em Apocalipse 20, no versículo 13, diz assim: Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que interessante, né? No dia aqui do julgamento, porque está acontecendo o julgamento do grande trono branco, no versículo 11. Então Deus se assenta, né? E ali João vê os mortos grandes e pequenos, né? Estão diante do trono de Deus. E abre-se livros. E ainda outro livro, que é o livro da vida, ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então você tem ali um julgamento, que ele ocorre no final de tudo, né? Quando você lê o Apocalipse você entende isso. E ali você tem algumas questões que a gente entendendo algumas parábolas de Jesus, a gente conectando alguns ensinamentos de Jesus a esse texto, porque esse é o texto final. Todas as narrativas de morte e inferno, elas têm que ser comparadas com as palavras de Jesus enquanto esteve em vida, com a revelação final, porque o Apocalipse ele é a revelação máxima. Então não adianta as pessoas quererem debater sobre inferno, sobre parábolas, sobre que aquilo que Jesus falou era uma figura de linguagem, porque a revelação final é o lago de fogo e enxofre. Essa é a revelação final, esse é o verdadeiro inferno. Então, muita gente, para ganhar notoriedade na internet, despreza a máxima, né? A interpretação máxima, porque é uma revelação, que nunca em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar uma revelação máxima como essa, porque essa é a revelação do juízo final. E aí as pessoas ficam debatendo da Bíblia de Jesus Cristo para lá, entende? Umas por desconhecimento e outras simplesmente por hipocrisia para ganhar notoriedade, dizendo que as pessoas são ameaçadas, né, pelos pastores, colocam um terror. Né? Aqui você está vendo, você está lendo, há um julgamento. Né? E ali o que me chama a atenção que diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam. Uma pessoa leiga vai ler isso, vai achar que são pessoas que morreram afogadas. Não tem lógica isso. Quando se trata de morte, é morte, tanto faz no mar, no fogo, seja o que for. Essas pessoas vão ressuscitar e quando elas subirem para ser julgadas, tá aqui a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo, porque essas pessoas não retornam mais para esse lugar. Só que você tem aqui o mar que entrega os seus mortos, aí você tem uma interpretação aqui, versículo 13, a morte e o além entregam os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, ou seja, morte do mar, né? O mar deu os seus mortos, a morte e o além. Aí no versículo 14 diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha, tem várias coisas aqui que não dá para se entender nada. Porque mar não é praia aqui. É alguma coisa espiritual que a gente não entende. Então aqui, porque tipo assim, se todos os mortos fossem para o mesmo lugar, não havia razão para ter tanta confusão nesse texto aqui. Porque você tem mar, que deu os mortos, morte e o além, né? E você tem morte e o inferno, que pode ser a tradução de morte e além aqui, quando ele. Mas por que não disse logo inferno, sabe? O que o texto está querendo nos dizer? Mas, de qualquer forma, se a gente pegar o versículo 14, morte e o inferno, você vai entender que existe mais de um lugar onde os mortos estão. Porque a Bíblia ela não resume tudo à morte. Porque se não existir condenação, se não existisse condenação pós-morte, diretamente, né, assim como você observa os anjos caídos, eles andam por lugares áridos, não encontram repouso. Vê nas narrativas de Jesus como eles clamavam, Senhor, nos manda embora, se nos manda embora, deixa-nos ir para aqueles porcos. Veja que o lugar que eles ficam
longe de corpos, é um lugar de juízo, um juízo imediato que eles receberam. E Pedro disse assim, se Deus não poupou anjos... Então veja como um pequeno texto tem tantas informações. Um pequeno texto tem tantas informações que não podem ser desprezadas. Mas é muito simples de entender que o lugar dos mortos de todo mundo não é o mesmo lugar. Está muito bem explicado isso aqui. Então a morte e o inferno, ela está separando. Morte e inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É uma segunda morte, ou seja, as pessoas reviveram, ressuscitaram, para poder serem julgadas. Essa morte, o inferno, já não vai ter mais, esse lugar espiritual já não vai existir mais, ele vai ser destruído, e ali vão ser pessoas julgadas. Com certeza, essas pessoas que já estavam no inferno, elas não vão ser salvas, elas só vão ser condenadas para um lugar onde vai estar a besta e o falso profeta, que estão sendo lançados vivos lá dentro, e onde Satanás e seus anjos estarão sendo lançados. Porque quando vai a condenação de Satanás, é condenado todo o império dele, não é só ele. Quando lá em Apocalipse diz que foi amarrado Satanás por 1000 anos para não tentar as nações, e depois ele vai ser desamarrado para poder... ele vai ser tirado dessa prisão, diz que é uma prisão, ele vai ser tirado para poder seduzir as nações. Quando fala de Satanás sendo aprisionado, o dragão, que é a antiga serpente do Éden, que também se conta isso no texto, todo o império de Satanás é amarrado junto, porque não faz sentido amarrar só o líder. Será um período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, aquele acampamento dos santos será invadido, né? E ali vai descer fogo do céu. Possivelmente algumas narrativas de Pedro, quando fala que o fim dos tempos está entesourado para o fogo, dá uma ideia de um juízo, né? Um juízo diferente, que não vai ser como na época da arca, na água, o dilúvio, né? Vai ser uma forma diferente de juízo, tá? Vão haver sinais no céu. Pedro chega a dizer que os elementos abrasados cairão, as estrelas cairão do firmamento. São figuras de linguagem, porque estrelas são gases, né? A não ser o Sol também é uma estrela, mas ele é feito de plasma, e não tem como ele vai cair do firmamento, né? Mas ele está dando a entender que os elementos do céu vão ser abalados. A visão dele sobre isso é que vão ser abalados o sistema dos céus. E isso é notório porque no princípio das dores você vai ter terremotos e calamidades tão grandes que diz que os homens desmaiarão por conta do bramido do mar e também pelo pavor do medo das coisas que vão sobrevir sobre a terra. Ou seja, a humanidade vai entender que as leis que regem a Terra, da gravidade e tudo, elas foram abaladas. A ciência vai se perder, né? Não vão conseguir explicar os acontecimentos e vão mostrar que realmente as ações vão mostrar por si que o mundo foi abalado e as pessoas saberão que o mundo está em risco. E o desespero por conta desses acontecimentos vai fazer pessoas desmaiarem de pavor pelas coisas que hão de vir. Porque se você está vendo todo o desequilíbrio, né, o mar em uma proporção e altura e impacto sobre os seres humanos de uma forma nunca vista antes, você imagina o tamanho daquela onda lá de Nazaré. E elas têm limites, né? Mas você vê o trabalho que tem, o cara surfa ela. Imagina aquilo numa proporção sem limite. Só aquilo já seria grande. Agora imagina vulcões, terremotos, placas tectônicas sendo deslizadas, impactos de meteoro, tudo acontecendo nesse planeta. Se num sistema organizado aquelas ondas de Nazaré conseguem atingir aquela altura, você imagina em toda a desordem qual vai ser o tamanho daquelas ondas lá, principalmente lá naquela localização. Então, a gente tem que entender que o Apocalipse está sendo mostrado de forma simples, tá? E no contexto bíblico aqui, o mar, ele às vezes representa o desconhecido, né?
o caos, a natureza indomável. Então você tem aqui uma interpretação para aquela palavra mar que está lá em Apocalipse. Então aqui você tem o texto, após a prisão de Satanás, quando ele é solto, ou seja, a gente teve alguns eventos antes, né? A gente teve o princípio das dores, que são as tragédias, as calamidades, onde Jesus fala que ali não é, que o fim ainda não será próximo, né? Não estará próximo. Ele segue algumas ordens cronológicas, entende? Até chegar ao sistema da besta, do falso profeta, a gente tem que entender a escatologia dos fatos, a cadência dos fatos. Guerras, rumores de guerras, ainda é o princípio das dores, o fim não será próximo. A gente não tem que se espantar que vai demorar ainda, tá? Mas aí a gente tem que entender que quando Jesus revela isso, muitas coisas já aconteceram na vida, principalmente dos judeus, né? As perseguições. Então a gente tem que entender que vai haver nação se voltando contra a nação, fomes em vários lugares, uma questão a nível mundial como nunca existiu, uma coisa assim muito surreal. E ali começa as tragédias, os falsos cristos, né? E as calamidades grandíssimas. Eu acho que depois de todas essas tragédias vai vir uma época de reconstrução, e é nessa época que vai estar tudo desorganizado, que vai vir a centralização desse poder, né? Porque se falam de tragédia, de destruições, aí depois de heresias, né? De falsos cristos, de pessoas seguindo essas doutrinas, e se fala de um sistema unificado, um sistema unificado. Aqui em Apocalipse 19, né? Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui vem um cavaleiro, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando Jesus vem, ele vem nas nuvens, literalmente, seguindo o testemunho dos anjos que disseram que Jesus voltaria da mesma forma que subiu aos céus. Eles testificaram isso e nós temos isso na Bíblia, foi nos transmitido isso. E ele vem nas nuvens, né? Exatamente nesse momento em que está acontecendo essa matança, né? Ou seja, aqui quando o cavaleiro vem com escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, sua coxa, já sabemos que é Jesus, porque ele que destrói o anticristo. Nada pode destruir o anticristo. Pessoas devem tentar, mas não vão, porque essa honra é de Jesus, tá? Então, foi aprisionada a besta, é o falso profeta, e que seduzia as pessoas, né? E seduzia aqueles que receberam a marca da besta e que eram os adoradores. E esses dois são lançados dentro do lago de fogo e enxofre, que é a condenação de Satanás e seus anjos, e também dos que não estão no livro da vida do Cordeiro. Mas primeiro vem essa condenação. E depois os adoradores dessa besta, que estarão trabalhando em função desse sistema, vão ser mortos, com a espada que saía da boca. Então você tem aqui algumas narrativas que precisamos entender, né? Então, naquele momento, após a vinda de Cristo, no momento da vinda, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transladados, e os decapitados por conta do testemunho da palavra de Deus e do testemunho fiel de Jesus, que foram decapitados, eles reviverão, e diz que aquilo ali é a primeira ressurreição, e quem ressuscita naquela primeira ressurreição, a segunda morte não tem mais poder. Ou seja, eles estavam vivendo, foram decapitados, morreram. E aí eles ressuscitaram.
primeira ressurreição. Esses serão sacerdotes, né? Diz o Apocalipse, serão sacerdotes e reis para reinarem com Cristo o milênio, onde Satanás vai ser aprisionado, né? Durante 1000 anos. Então, em uma só tacada, Jesus vem, destrói a besta e o falso profeta, ressuscita mortos nele, né? Mortos que são justos, translada, né? Transmuta quem está vivo sendo perseguido, vai ser transformado, ou seja, ele não vai passar pela morte, ele vai ser transformado, né? E os decapitados, em específico, por conta do testemunho, se tornarão sacerdotes e reino. Eles reviverão e reinarão 1000 anos com Cristo. Enquanto isso, Satanás vai ser aprisionado para não seduzir as nações. Depois dos 1000 anos, aquela cidade santa ali onde Jesus está vai ser sitiada, porque Satanás vai ser solto para seduzir as nações. Aí começa o juízo final do mundo, né? O juízo sobre os homens, porque depois você tem declarações de João que desce a cidade santa do céu, né? E tem toda uma mudança nesse cenário dessa terra aqui, uma transformação. E ali Jesus passa a ser a luz do mundo, né? A lâmpada, e Deus vai ser a iluminação, não vai precisar de sol nem de lua, porque ele será a luz. É novos céus e nova terra.